Eu sou senador pelo Rio de Janeiro. Tenho 3 filhos que moram no Rio de Janeiro. Tenho 2 crianças, uma de 7 e uma de 5 anos. Hoje eu me lembrei muito de Leonel Brizola. Tem horas que o homem público tem que ter coragem para falar a verdade. E, na minha opinião, essa intervenção é uma farsa por completo, sem planejamento, com motivações claramente políticas. Um governo desmoralizado, que viu que não tinha votos para a reforma da Previdência, que não tem um candidato a presidente da República, que usa da pior forma possível as Forças Armadas e o medo da população para tentar se salvar politicamente. Uma intervenção federal que é uma farsa, porque intervenção federal era para afastar o governador. Pouparam o poder político do PMDB, do Pezão, no Rio de Janeiro. Sinceramente, eu esperava outros tipos de intervenções no Rio de Janeiro. A UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em enormes dificuldades, nós tentamos pedir ao governo federal que fizesse uma intervenção pelo MEC para salvar o UERJ. Não fizeram. Os hospitais no Rio de Janeiro, filas enormes. E cadê o governo Temer? Houve um corte de 36% dos recursos. O Rio está sangrando e não tem governo para salvar. Agora, disseram que o grande formulador dessa intervenção foi Moreira Franco, conhecido por uns como Gato Angorá. Ele fez isso no Rio de Janeiro em 86. O Brizola estava construindo os CIEPs e ele criou um factoide e disse o seguinte: vamos acabar com a violência em 6 meses, acabar com os bandidos. Fez uma proposta de guerra aos bandidos. Sabe o que aconteceu? A violência explodiu. Nunca teve tanto descontrole. Taxa de homicídios foi para 63 mortos por 100 mil habitantes. E ele fechou, sabe o quê? 250 CIEPs do Brizola. Será que não há um acordo aqui? Que sem intervenção social, que sem políticas públicas para a juventude, que sem pensar em geração de empregos, que sem investir em educação, e o Brizola estava certo nos CIEPs, e o Lula estava certo quando construiu 504 escolas técnicas. Só que eu reconheço que não é só intervenção social, tem que ter intervenção social, mas tem que ter uma reforma no sistema de segurança pública que não funciona. É necessário uma outra polícia, que não esteja preparado só para a guerra, uma polícia que investigue, porque sabe o que acontece hoje no Brasil? Há uma guerra há muitos anos no Rio de Janeiro. Eu pergunto aos senhores, resolveu ou não? É uma política de guerra às drogas que coloca o seguinte: a polícia entra para matar traficantes e o povo no meio, porque hoje o ministro da Justiça disse que não há guerra que não seja letal. Eu só quero lembrar essas pessoas que falam de guerra, que nessas comunidades tem povo, tem idosos, tem crianças. Sabe o que é que essa guerra às drogas produziu no Rio de Janeiro? O Brasil hoje é o país do mundo que mais mata policiais. Em 2016 foi 456. São vítimas. Sabe quantas pessoas morreram assassinadas no país em 2016? 61 mil pessoas assassinadas. 77% dessas, jovens negros moradores das periferias. Eu fiz parte de uma CPI sobre extermínio da juventude negra. Andei em várias comunidades no Rio de Janeiro. Você, quando conversa com a mãe, que tem um filho de 19 a 20 anos, quando esse filho sai no final de semana, ela está desesperada, porque o filho pode ser vitimado pelo tráfico, pela milícia e, infelizmente, pela polícia. O que precisaríamos ter, e eu chamo a atenção disso, está aqui o senador Tasso Gereissati, que é o autor de um projeto que fala sobre ciclo completo das polícias. Eu também sou autor de uma PEC sobre esse assunto. O que acontece no Brasil, pessoal? Não há investigação. Os senhores sabem que de homicídios no Brasil, o número de resolução é de menos de 1%. Só 6% são investigados. E sabe por quê? Porque nós temos uma situação única. Aqui,
A polícia militar é impedida de investigar. Ela só faz o trabalho de policiamento ostensivo e preventivo. Isso é um escândalo e é um erro. Então nós precisaríamos, para combater as organizações criminosas, sabe o quê? Um outro tipo de polícia, que não tivesse só esse viés militarizado da guerra, que fizesse investigação, que apostasse na inteligência. Agora, quer saber? O que muitos não veem, essa guerra é também uma guerra aos pobres. Porque todo mundo sabe que a venda de drogas lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, no Leblon e Copacabana. Os senhores já viram uma operação de guerra dessa em Ipanema, Leblon, Copacabana? Não. Só fazem nas comunidades. Comunidades onde 99,9% são de trabalhadores honestos, Rocinha, Maré. E aqui eu vejo a proposta absurda do mandado de busca e apreensão coletiva. Eles chegaram até a falar de prisão antecipada. Recuaram. Senador Tasso Gereissati, já houve 3 mandados de busca e apreensão desses no Rio de Janeiro. Sabe o que significa isso? Pé na porta. Pode entrar na casa de qualquer cidadão morador de uma comunidade a qualquer hora. Os senhores já imaginaram isso acontecer em Ipanema? Um mandado de busca e apreensão coletiva? No Leblon? Não. É que nós estamos naturalizando uma situação aqui que é quase, me permitam falar, de escravidão. É cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. É guerra aos pobres. Contra os pobres é tudo. Mandado de busca e apreensão coletiva. Contra os ricos e a classe média alta, não. Senador Renan, Joaquim Nabuco dizia que a escravidão permanecerá por muito tempo como uma ferida aberta na história do Brasil. Foram mais de 300 anos de escravidão. Fomos o último país da América a libertar os escravos. Os ex-escravos, depois da abolição da escravatura, foram para os morros e favelas do Rio de Janeiro, que eram considerados áreas perigosas. Passou todo esse tempo e parece que nada mudou. Gessé de Souza, em A Elite do Atraso, fazendo a ligação entre hoje e esse passado, diz o seguinte: o excluído, majoritariamente negro e mestiço, é estigmatizado como perigoso, inferior e perseguido, não mais pelo capitão do mato, mas sim pelas viaturas da polícia, com licença para matar pobre e negro. Eu encerro falando do Exército, porque o que mais me traz indignação é um governo desmoralizado como esse utilizar jovens de 18, 19 anos, que não foram preparados para aquela situação, e colocar em risco. Eles são treinados para outra coisa, não conhecem aquele terreno. Eu informo, e os senhores já viram aqui várias falas, mais do que um senador do PT, o general Vilas Boas, comandante do Exército, depois de 14 meses na favela da Maré, ele veio aqui no Senado. Sabe o que ele disse? Que aquela experiência foi desgastante, perigosa e inócua. Ele disse: nós saímos, voltou tudo a ser como estava. Falou mais, que caminhou nas vielas e viu homens armados na frente de crianças e senhoras e disse: que sociedade é essa? Parece uma sociedade doente. Senhores, sabe quantas intervenções, quantos chamados o Exército teve nos últimos 10 anos para estar no Rio de Janeiro? 14. Eu sinto que alguns estão aqui, têm um ceticismo no Rio. Os senhores acham que é essa euforia pela intervenção? Não. Eu quero trazer hoje uma citação do jornal Folha de São Paulo, que entrevistou 3 moradores, porque ontem houve uma operação no morro do Rio de Janeiro chamado Chapadão. Entrevistou uma senhora chamada Cristina Piranga. Ela disse o seguinte: essa intervenção é apenas uma maquiagem. Já vi isso outras vezes. Daqui a um tempo vai continuar tudo como era antes. Não acredito que esses garotos têm mais experiência para subir morro que um policial militar.
Eu já falei aqui que sou contra essa política de guerra às drogas. Eu acho que tem que ter investigação. Agora, não dá para comparar um garoto de 18, 19 anos com um BOP subindo no morro. Eles têm experiência, são treinados. É claro que a lógica é errada na minha avaliação. Porque é uma guerra que mata policiais, que mata trabalhadores e não resolve nada. Eu encerro dizendo que nós temos propostas, sim, para colocar no debate nesse momento. Primeiro, não dá para resolvermos o problema com essa política de ajuste fiscal, de austeridade fiscal. O governo federal tem que apresentar um projeto para dar dinheiro para os estados, para a segurança pública. Eu tenho aqui um projeto que fala de recursos do Sistema S, de 30%, que significa algo de 7 bilhões que podem ser destinados aos estados nesse momento. Queria dizer aos senhores também que essa política de austeridade fiscal, para concluir, senhor presidente, está cortando recursos que são transferidos aos estados de 2016 de 2,6 bi para 700 bilhões. Segundo, um plano em relação às fronteiras. É uma loucura completa tirarmos as Forças Armadas da sua atribuição natural, que é impedir a entrada de armas e drogas. O Rio de Janeiro não produz drogas nem armas, mas estamos tirando as Forças Armadas das fronteiras e estamos colocando ela como polícia interna. Eu queria dar um dado aos senhores. O CISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteiras, houve um corte do orçamento de 2016 de 276 milhões para 132 milhões em 2017. Estamos desmontando as proteções de fronteiras. Reforma do modelo de polícia. Reforma do... Senador, só para encerrar, presidente, eu garanto. Reforma do modelo de polícias. Eu já falei aqui. Uma polícia que não obedeça essa lógica militarizada. Uma polícia que investigue, que tenha ciclo completo. Mudar o marco da legislação de drogas nesse país. Drogas têm que ser encaradas como um problema de saúde pública. Temos que nos adequar à tendência internacional. Reformar o sistema penitenciário. 13% dos presos são presos por furtos. Nós vivemos aumentando pena aqui, o que é um equívoco. Nós estamos transformando quem entra nos presídios hoje, vira o exército das facções criminosas do PCC. Então, senhores, planos integrados de segurança pública. Nós temos um conjunto de projetos, presidente. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo tempo, porque esse tema é um tema muito caro para mim. Eu só quero agradecer e dizer a todos que eu subo essa tribuna sabendo dos riscos políticos. Porque, no primeiro momento, é claro que é um desejo das pessoas de resolver os problemas. Eu vivi esse mesmo problema aqui no impeachment da Dilma Rousseff. Tive coragem de ter lado e defender minha posição. Hoje eu vejo que 60% da população diz que o governo do Temer piorou muito depois da saída da presidenta Dilma Rousseff. Eu estou aqui, novamente, lembrando o Leonel Brizola, para defender minhas convicções. E tem um lado. Nesse lado eu estou pensando no povo mais pobre do Rio de Janeiro, que precisa ser tratado com respeito e dignidade. E não é com essa maquiagem, com essas medidas superficiais. Precisamos de uma saída estruturante para resolver o problema da violência no país.